Bom dia, hoje é o dia 21 de julho e o nosso texto de hoje se encontra em Romanos, capítulo 9, versos 10, 11 e 12. Eu gostaria de simplesmente ler o verso 12. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo sido feito bem ou mal, tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Não por causa das obras, mas por aquele que chama. Esse texto faz parte daquele tipo de texto que você lê e não consegue entender nada, e você lê uma vez e não quer ler duas vezes. Se você ler, abrir a internet e procurar comentários sobre esse texto, você vai encontrar todo tipo de controvérsia, de pessoas que dizem uma coisa, outros que vão dizer exatamente o contrário. Faz parte dos textos mais difíceis, eu creio, da Bíblia, para serem interpretados, entendidos. Eu não gostaria de estar falando de eleição aqui, porque o tempo não cabe, e também tem muitas coisas aqui que eu não entendo, e eu creio que a melhor coisa a ser dita quando você lê um texto desse é dizer: isso eu não consigo entender. Mas uma coisa que é muito interessante aqui é que esses dois meninos, o Esaú e o Jacó, que são filhos de Rebeca, são bem diferentes de Ismael e de Isaac, Isaac sendo o pai deles. Porque na história de Isaac e de Ismael, eles são duas mães diferentes, aquela que Deus havia escolhido para trazer ao mundo a descendência, aquele que mudaria toda a história da humanidade. E por outro lado, nós temos uma escrava. Na verdade, foi aquela forma de querer ajudar Deus. Na história de Rebeca e de Isaac, nós temos Isaac, filho de Abraão, o filho do milagre, e Rebeca, que vão ter filhos gêmeos. Esaú e Jacó, todos dois são descendentes de Abraão, mas vão viver vidas completamente diferentes. E são a origem de dois povos completamente diferentes também, que vão inclusive ser inimigos durante muito tempo. Se eu perguntar para você se você conhece os descendentes de Jacó, você só tem que abrir a Bíblia, você vai ver que quase todos os livros da Bíblia foram escritos pelos descendentes de Jacó. José e Maria, que vocês conhecem muito bem da história do Natal, e Jesus Cristo, Filho de Deus, nasceram na família de Jacó. Agora, se eu te perguntar, um descendente de Esaú, onde está? Você não vai poder dizer, porque os descendentes de Esaú simplesmente desapareceram. Até o final da Bíblia, no livro de Malaquias, ainda se fala dos edomitas. Desaparecem depois completamente. Há muita profecia, inclusive, que fala do fim do reino dos edomitas, descendentes de Esaú. Agora, o mais interessante é que Jacó não é aquele tipo de pessoa que você gostaria de ter na sua igreja, nem que se casasse com a sua filha. Você não gostaria de ter Esaú como genro. É um homem muito enrolado. É um homem que tenta possuir aquilo que não lhe pertence. Deus vai transformar completamente a vida desse homem, senão, do contrário, não pode ser. Mesmo os filhos de Jacó, já viu como que os filhos de Jacó são pessoas más, inclusive que são tão ciumentas do irmãozinho menor, e vale salientar que Jacó teve várias mulheres, e vão enviar o irmão para o Egito, que será vendido como escravo, mas a intenção era de matá-lo. A história dessas famílias é bem parecida com a história das nossas famílias, não é? Talvez até pior do que a história da sua família. Mas o que muda nisso tudo? O que muda nisso tudo é a graça de Deus. É a misericórdia de Deus. Deus vai transformar estas situações em situações de bênção, para que possamos um dia chegar a José e Maria e a Jesus. Todo preparativo de Deus. Antes mesmo que essas pessoas pudessem fazer bem ou mal, Deus tem um projeto, um plano. Qual seria a nossa posição diante de tudo isso, mesmo que a gente não vá viver a vida toda sem entender exatamente, sem poder compreender perfeitamente o que isso tudo significa? O texto está dizendo que Jacó não havia feito nem bem nem mal, mas Deus o escolheu.
E desde que esse homem entra neste mundo, talvez como criança não sabemos, porque não temos nada falado dele quando criança, mas vai se tornar um homem ruim, enrolado, né? Que sempre tenta tirar proveito de situações. Mas Deus vai ter que mudar o coração deste homem. Vai haver uma luta entre ele e Deus. Deus escolheu este homem antes mesmo que esse homem pudesse ter escolhido a Deus. Isso é graça. E é uma graça incompreensível para a gente. Mas é graça. Você que recebeu a Cristo, que tem Cristo na sua vida, o único propósito da sua vida deveria ser de louvá-lo, de agradecê-lo, de louvar a Deus todos os dias pela graça infinita que Ele derramou sobre a sua vida. Se você anda na luz, se Ele te tirou das trevas, que o seu culto seja perpétuo, um culto de eterna gratidão a um Deus que tem um propósito para a sua vida. Que Deus te abençoe.